Gostaria de convidar os irmãos para que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de João. Capítulo 3, versículo 16. João 3,16. A palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em seguida, mais uma porção, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você tem uma palavra de oração, irmãos? Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Como nós Te agradecemos, porque Tu nos preparas uma mesa no deserto. Tu nos reúnes como família Tua. Tu nos alegras com a comunhão, com a Tua palavra, com estar juntos. Senhor, muito obrigado. Nós Te agradecemos. Mais uma vez estamos aqui declarando que dependemos de Ti. Mais uma vez nos colocamos debaixo da cobertura do precioso sangue, ó Pai, que o Teu Filho derramou por nós. E mais uma vez, rogamos que o Teu Espírito venha trazer do céu a Tua palavra e que ela possa encontrar os nossos corações disponíveis para contigo, para que ela produza fruto, Senhor, que satisfaça o Teu coração, para que ela nos cative para Ti. Nos encomendamos às Tuas mãos, agradecidos, porque sabemos que Tu nos ouves, Senhor. É no nome do Teu Filho amado, Pai, que nós oramos. Amém. Nós temos compartilhado aqui, durante as manhãs, nessa segunda sessão, sobre alguns gigantes espirituais, homens levantados por Deus na história da igreja, com um papel importante na restauração do testemunho de Deus nessa terra. Nós temos procurado olhar a vida desses homens sob a perspectiva daquele lema: sem a cruz não há coroa. E nós vemos na vida desses homens de Deus uma consagração completa a uma revelação trazida pelo Senhor, que os levou a andar de um modo muito intenso na presença do Senhor e a ser usados para a restauração do testemunho de Deus, para o progresso da obra de Deus nessa terra. No primeiro dia, na terça-feira, nós vimos os reformadores, aqueles que são chamados os reformadores, que introduziram aquela grande revolução espiritual, chamada de reforma. Nosso irmão Jairo nos falou a respeito da vida de Martinho Lutero, da vida de Zwinglio e da vida de Calvino, e de como esses homens entraram, participaram desse mover de Deus, um mover espiritual, no qual eles puderam trazer uma grande contribuição. E nós vimos, irmãos, como a reforma, após anos em que predominou a superstição,
após anos em que o acesso direto a Deus era negado por aqueles que se diziam ministros de Deus. Após anos, séculos, nós vemos a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé somente. Nós somos justificados por uma obra de justiça feita na pessoa do Filho de Deus encarnado, na cruz do Calvário. Os méritos de Cristo são os nossos méritos diante de Deus. Nós fomos justificados pela fé apenas. Isso não é obra nossa, é de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Justificação pela fé. Palavra de Deus restaurada na sua posição de autoridade. O sacerdócio universal dos crentes. Os crentes como sacerdotes. Os crentes não precisam de um sacerdote para ir à presença de Deus. Eles não precisam de um intermediário. Seja um intermediário aqui na terra, um homem que faz essa intermediação, ou seja um intermediário no céu. Não. Nós somos feitos sacerdotes. E pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu. Isso é algo glorioso. Século XVI, na Alemanha, na Suíça, nós vemos Deus levantando esses homens e trazendo essas verdades. O custo foi muito alto. Às vezes para nós isso parece meramente história. Mas esses homens pagaram um preço. Houve uma tremenda oposição. E quando nós olhamos para a oposição, quando nós olhamos para os mártires da igreja, aqueles que foram queimados na fogueira, aqueles que foram enforcados, nós vemos sim os seus opositores, mas nós vemos aquele que se opõe à obra de Deus. Esse é um grande conflito. E nós somos chamados por Deus a participarmos. Hoje nós estamos na fase final desse conflito, mas ele continua acontecendo. Por isso é importante nós olharmos para esses irmãos e vermos as conquistas alcançadas através deles. Ontem nós vimos um movimento que Deus levantou na Inglaterra no século XVII, os Quakers. E nós vimos quão importante foi a contribuição que eles trouxeram. Nós vimos a vida do irmão George Fox, um homem de origem humilde, levantado por Deus, e que também pagou um preço muito alto para denunciar a falsidade do formalismo religioso dos seus tempos e chamar as pessoas a uma vida de comunhão com Deus no seu espírito, no seu interior. Chamar as pessoas à consciência de que o novo nascimento é receber a vida de Cristo pelo Espírito Santo no nosso espírito. Ele habita em nós, Ele vive em nós. Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos viver em comunhão com Ele, nós podemos segui-lo pela direção interior do Espírito Santo no nosso espírito. Hoje nós vamos continuar na Inglaterra. Um século adiante. Nós estamos pulando de século em século, né? Na terça-feira vimos a Reforma no século XVI. Ontem vimos o movimento dos Quakers no século XVII. E agora nós chegamos ao século XVIII. E nós vamos estudar a vida de 3 pessoas: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eles são aqueles que introduziram o que veio depois a se chamar o movimento metodista, metodismo. Eles nasceram bem no início do século XVIII, 1703, né? Nasceu John Wesley, viveu até 1790, viveu 88 anos. Charles Wesley nasceu em 1707 e George Whitefield
em 1714. Eles nasceram com aquela herança espiritual do século XVII à sua disposição. Mas num momento em que, de novo, a Inglaterra experimentava uma grande decadência espiritual. O formalismo religioso, de novo, havia tomado conta, tanto da igreja anglicana, a igreja oficial, como das igrejas chamadas não conformistas ou independentes. Havia muita teologia, havia muita discussão doutrinária, mas havia muita concessão ao pecado, ao mundanismo. A alta sociedade inglesa se deleitava em contar os seus pecados e as suas transgressões uns para os outros. E entre os mais pobres havia grande ignorância a respeito da vida espiritual. E por isso muito pecado. Mas Deus tinha um propósito com essa nação e com o mundo. E por isso Deus preparou instrumentos, vasos para realizar o seu propósito. E os Wesley, eles nasceram num lar um pouco diferente do George Fox. O pai de John e Charles Wesley, chamado Samuel Wesley, era pastor anglicano. Ele era pastor numa pequena cidade chamada Epworth, no interior da Inglaterra. E ele era casado com Susanna Wesley, e eles tiveram 19 filhos. Ainda que 8 tenham morrido enquanto crianças. 11 se tornaram adultos. John Wesley foi o 15º filho e Charles Wesley foi o 17º. Os Wesley vinham de uma tradição anglicana muito forte. O pai de John Wesley, Samuel Wesley, era um ministro anglicano formado na Universidade de Oxford, em teologia. O avô de John Wesley também havia sido formado em teologia na Universidade de Oxford. E o seu bisavô também. Eram 3 gerações de homens de Deus que haviam se formado naquela universidade, muito famosa. E Wesley, tanto John como Charles, também foram estudar em Oxford. Então eles partem de um ponto muito diferente daquele que nós estudamos na vida de George Fox. Um irmão muito simples, praticamente sem instrução, e que aprendeu buscando a Deus, através das Escrituras e através de uma vida de comunhão com Ele. Os Wesley então vieram desse outro lado, um lado acadêmico muito forte. Eles tiveram em sua casa uma figura muito interessante. Susanna Wesley era uma mulher muito piedosa, mas também era uma mulher de grande capacidade. Ela era filha de um pastor puritano. Quando jovem, ela estudou grego, latim e francês. E ela podia ler o Novo Testamento na língua original para os seus filhos. Ela era muito familiarizada com as discussões teológicas da sua época. E muito familiarizada com as Escrituras. E desde cedo ela procurou inculcar nos seus filhos a palavra de Deus. Como a paróquia de Samuel Wesley era muito ampla e ele seguidamente tinha que fazer viagens para atender aldeias mais distantes, pessoas que moravam na zona rural, Susanna Wesley achou por bem não deixar
que os seus filhos tivessem instrução. E ela começou a fazer cultos familiares, com uma família tão grande, né? E eles tinham alguns servos na sua propriedade. E ela juntava todo mundo, lia a palavra de Deus, explicava a palavra de Deus, cantava hinos e ensinava que todos participassem com orações e testemunhos. Ia conduzindo seus filhos a aprenderem a orar, a aprenderem a recitar salmos. E aqueles cultos ficaram tão bons que os servos espalharam, a criadagem espalhou para os arredores, e as pessoas que moravam perto começaram a vir a essas reuniões. Susannah Wesley chegou a ter entre 200 e 300 irmãos nessas reuniões. Claro que isso começou a dar um problema, que daqui a pouco a fofoca chegou no próprio Samuel Wesley. Olha, tua mulher está fazendo uma reunião enorme lá na tua casa quando tu não está presente, né? Porque aquilo era escandaloso. Como é que uma mulher vai, né, fazer isso? Mas isso é um exemplo, irmãos, de como era a casa dos Wesley, o ambiente em que eles foram formados. E isso nos mostra, irmãos, mais uma vez, né, como as irmãs podem ter um papel tão importante na educação de seus filhos, na influência sobre os que estão ao seu redor, em aplicar suas capacidades, até mesmo intelectuais, para as coisas de Deus. Essa mulher teve um papel muito importante no resultado que Deus alcançou na vida de John e Charles Wesley. Em 1729, os dois irmãos foram para Oxford estudar naquela universidade famosa. Lá eles estabeleceram um grupo de estudantes, eles percebendo muito mundanismo, muito pouca seriedade na vida dos estudantes, eles estabeleceram um grupo para buscar a santidade. É muito interessante, irmãos, que apesar de virem de um lar onde havia tanta riqueza espiritual, nem John Wesley, nem Charles Wesley tinham certeza absoluta da sua salvação. E eles viviam uma vida de esforços para garantir que Deus se agradasse deles. Eles entendiam a vida cristã dessa forma. Por isso eles estabeleceram esse grupo de estudantes lá em Oxford. Eles tinham as aulas, tinham as suas atividades e tinham as reuniões em que eles buscavam estudar a palavra de Deus por si mesmos, orar, faziam jejuns, faziam vigílias à noite, confessavam os seus pecados e fraquezas uns para os outros, se oravam uns pelos outros e buscavam como mortificar a sua carne. Eles não só faziam isso, mas eles também saíam, eles visitavam enfermos, idosos, iam às prisões, iam aos pobres com doações, com esmolas. E aqui nós vemos que, embora a luz da justificação pela graça, por meio da fé, ainda não houvesse brilhado nos corações deles, havia uma seriedade muito grande, um desejo muito grande de John e de Charles Wesley em caminhar com Deus, conhecer a Deus e ser sérios no seu andar com Deus. Lógico, logo em seguida começaram as brincadeiras, as gozações. Os colegas começaram a chamá-los de Clube Santo, de Traças de Biblioteca e, por fim, de Metodistas.
Que nós vemos que esses nomes, irmãos, eles sempre surgem de alguma coisa pejorativa. Raramente não é disso, né? Daí veio o nome metodismo. Logo em seguida, chega um novo estudante em Oxford, chamado George Whitefield. E Whitefield, movido pelo mesmo desejo, se junta ao Clube Santo, em que já haviam outros estudantes, que era liderado por John e Charles Wesley. Eles estudam em Oxford e são consagrados ministros da Igreja Anglicana. Embora formados pastores, pregadores, eles ainda não têm certeza da sua salvação. Isso leva Wesley, tanto John como Charles, seu irmão, a decidirem sair como missionários da Igreja Anglicana para as colônias americanas. E eles vão para a Geórgia. O desejo deles é evangelizar os indígenas. O grande dilema é que eles querem ir, porque eles querem, talvez, indo com essa tarefa, conhecer, de fato, a salvação e ter paz. Eles ficam 3 anos na Geórgia. Na ida para lá, eles encontram um grupo de irmãos morávios, irmãos ligados ao conde Zinzendorf, na Alemanha. E o navio passa por uma tempestade muito séria. E John Wesley relata no seu diário, que nem George Fox, ele escreve um diário por toda a sua vida. Ele relata no seu diário que ele sentiu medo da morte. Por que ele tinha medo da morte? Porque ele não sabia se ele iria para junto do Senhor. Ele não sabia se os seus esforços haviam sido suficientes. Ele não sabia se o Senhor realmente ia ser agradado dele. Então ele temeu a morte naquele momento. E então ele vê aqueles irmãos morávios de uma forma muito simples, cantando hinos durante a tempestade do navio. 20 e poucos irmãos. E aquilo choca Wesley, porque ele vê que aqueles irmãos, eles têm segurança no Senhor. Eles sabem, caso aquele navio venha a naufragar e eles não sobrevivam, eles estão com o Senhor. Por isso eles cantam. O tempo na Geórgia é um tempo de muito fracasso na vida dos Wesley. Eles são muito rigorosos. Eles são ascéticos consigo mesmo. Eles querem mortificar a sua carne. Eles não admitem coisas erradas. E por causa disso, como pastores, eles começam a incomodar as pessoas. Eles condenam as mulheres porque vêm aos cultos com joias e adereços. Eles condenam as diversões dos homens. A sua pregação é uma pregação muito negativa. É uma pregação de fazer coisas boas para agradar a Deus. E logo, eles têm que voltar. E voltam com essa sensação de fracasso. Wesley escreve no seu diário: eu fui à Geórgia para pregar a salvação aos indígenas. Mas agora eu volto e me pergunto: quem pregará a salvação para mim? Esses irmãos viviam grandes lutas interiores. Quando eles chegam de volta na Inglaterra, eles encontram outros irmãos morávios em Londres. Um desses irmãos se chama Peter Böhler. Ele estava vindo da Alemanha em direção às colônias americanas. E ele procura pregar a fé na obra de Cristo. A simples dependência no que ele fez por nós. E ele pergunta para Charles Wesley se ele queria ser salvo. E ele diz, Wesley responde, Charles Wesley, né? Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Mas o Böhler responde,
Tu crê que tu foste salvo por ele? Ele respondeu: sim, porque eu tenho empregado por toda a minha vida os meus maiores esforços para servir a Deus. John Wesley, nessa época, era pregador, estava entrando em desespero e disse ao seu amigo Bowler: eu vou desistir de pregar. Como é que eu posso pregar se eu não tenho fé? E Bowler responde: não, siga pregando. Pregue a fé até que você tenha fé. E então, pelo fato de ter fé, você pregará a fé. Os irmãos Moravos eram muito simples, né? E Wesley tem uma experiência nesse momento muito interessante. Ele vai pregar, ele vai visitar uma prisão e tem um prisioneiro condenado à morte. E ele abre a sua Bíblia e prega para aquele prisioneiro a salvação somente pela fé nos méritos de Cristo. E para sua surpresa, aquele prisioneiro entrega a sua vida para o Senhor, se rende e se levanta dizendo: agora eu posso ir. Agora eu sei que eu estou salvo. Eu sei que Jesus Cristo perdoa os meus pecados. E Wesley fica assombrado com aquilo. Ele visita todos os irmãos que ele imagina que podem ajudá-lo a resolver o seu dilema. Ele já está em contato com os morávios. Ele visita os Quakers. E Wesley era acostumado a orar em público somente as orações do livro de oração da igreja anglicana. Era algo indecente, indecoroso uma pessoa orar com as suas próprias palavras numa reunião da igreja anglicana. Tem que orar as orações do livro de oração. E ele chega lá e ele vê que os irmãos, os Quakers, eles oram do seu coração. Eles oram diretamente a Deus. Aquilo impressiona John Wesley. E pela primeira vez naquela reunião ele ora com as suas próprias palavras do seu próprio coração. O Senhor vai libertando John Wesley das tradições religiosas que o amarravam. Finalmente, numa noite, ele vai a uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, onde alguns irmãos estavam estudando a epístola aos Romanos. Ele conta que foi essa reunião com muita má vontade. Alguns outros irmãos iam lá e o convidaram e o empurraram para essa reunião e ele foi. E lá nessa reunião, um irmão começou a ler a introdução de Martim Lutero ao seu comentário à Epístola aos Romanos. E quando ele ouvia essa introdução sendo lida, ele sentiu o seu coração. Nas suas palavras, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. O Senhor estava falando com ele. Naquele momento ele diz no seu diário: senti que de fato eu confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. A certeza me foi concedida de que Ele havia removido meus pecados. Sim, os meus pecados, e me salvado da lei do pecado e da morte. Esse foi o novo nascimento de John Wesley. Após a reunião, cheio de alegria, ele correu até a casa do seu irmão e entrou dizendo: eu creio, eu creio. Seu irmão havia sido salvo alguns dias antes. Ao estudar a Bíblia e ler o comentário de Lutero à Epístola de Gálatas. Vocês veem, irmãos? Lutero, 2 séculos antes, ele deixou aquela contribuição. E agora, 2 homens de Deus, 2 instrumentos de Deus, estão sendo levantados pela instrumentalidade da obra de Martim Lutero.
O Senhor Jesus alcançou o coração dos Wesley através disso. Charles Wesley havia composto um hino quando ele havia crido no Senhor alguns dias antes. E agora que seu irmão chega dizendo que crê, os dois pegam aquele hino e cantam juntos, adorando a Deus. Essa foi então a experiência de salvação desses irmãos. E por essa mesma época o irmão George Whitefield, também cansado de fazer boas obras, cansado de ler literatura, é levado pelo Senhor a dar um tempo nas suas leituras. E ele diz: agora eu vou me dedicar somente à palavra de Deus. Em um mês, a palavra de Deus levou ele à conversão. E agora aqueles 3 homens têm a mesma experiência. Eles são pregadores anglicanos, mas aquela experiência os transforma imediatamente. Eles passam a ser pregadores da salvação pela fé na obra de Cristo e também do testemunho interior do Espírito Santo, que foi a contribuição dos Quakers e dos místicos. Agora eles conjugam essa pregação, a justificação pela fé e o testemunho interior do Espírito para a salvação de todo o que crê. E eles começam a pregar essa verdade com entusiasmo. O que mais se destaca dentre eles é Whitefield, que está em outra cidade. Whitefield é um pregador dramático. É um homem que ele, quando prega, ele como que encena a mensagem. Ele sabe cativar as plateias. Quando ele percebe a necessidade da sua plateia, ele se derrama em lágrimas. E ele distribui aquela unção de Deus sobre a sua audiência. Logo, as igrejas onde Whitefield prega estão lotadas de gente. Os irmãos Wesley têm a mesma experiência também. Mas também isso faz com que eles logo comecem a ter as portas da igreja anglicana fechadas. A igreja anglicana, os seus cultos, têm outra natureza. A igreja anglicana está cheia de cristãos que professam a sua fé, mas que não nasceram de novo. Gente que está acostumada a uma tradição que vem de geração em geração. Gente que foi batizada quando criança sem nenhuma consciência do que fez. E gente que está ali. Essas pessoas não querem ouvir o Evangelho. Essas pessoas querem ouvir mensagens inspirativas, mensagens de encorajamento, mensagem que as ensine a ser boas pessoas, mensagens que desvendem os mistérios da Bíblia. Mas elas não querem ouvir sobre arrependimento, sobre pecado, sobre novo nascimento, sobre consagração. E por causa disso, as portas se fecham. Whitefield, John Wesley, Charles Wesley não têm aonde pregar. E isso gera um impasse. Eles não querem sair da igreja anglicana. Eles entendem que sair da igreja anglicana é dividir o corpo de Cristo. Essa é a compreensão que eles têm. E de fato eles vão ficar toda a sua carreira dentro da igreja anglicana. É claro que o movimento que eles iniciaram, irmãos, não vai aguentar ficar dentro daquela estrutura. Mas essa é a consciência que eles têm. Um amigo de Whitefield, em Bristol, na Inglaterra, lhe dá uma sugestão. Existem alguns mineiros numa cidade próxima aqui. Eu acho que eles gostariam de te ouvir. Whitefield acha aquilo estranho, porque ninguém pregava o Evangelho na rua. Imagina, isso é um sacrilégio.
O Evangelho só pode ser pregado dentro da casa de Deus. O pregador tem que estar no púlpito. A congregação tem que estar assentada nos seus lugares. Tudo tem que estar em ordem. Whitefield acha estranho, mas resolve ir. Ele prega no primeiro dia, num espaço aberto, diante da entrada da mina, para 200 mineiros, que o escutam com muita atenção. Ele continua pregando, segunda vez, terceira vez, quarta vez. No quinto dia, a audiência que ele tem é de 10.000 mineiros. Irmãos, nós somos aqui talvez 300, 400, 10.000 mineiros escutam a pregação de Whitefield. Os cultos se multiplicam. O número de convertidos começa a aumentar. Wesley, descrevendo essas cenas, ele fala dos mineiros com seus rostos negros do carvão da mina e com 2 sulcos saindo dos olhos, pelas lágrimas, ao se arrependerem dos seus pecados, entregarem as suas vidas ao Senhor. Whitefield percebe que a colheita é muito grande e ele manda chamar Wesley para ajudá-lo. E Wesley vem. E ali começa uma revolução na história da igreja. A igreja sai dos templos. A igreja sai dos recintos fechados. E a igreja ganha as ruas. E a partir daí, irmãos, George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley vão sacudir a Inglaterra. Vão sacudir a letargia espiritual. Vão sacudir o domínio do pecado. As tradições religiosas. Todo aquele país vai ser sacudido pelo avivamento. Existem ocasiões em que mais de 20.000 pessoas vão ouvir a palavra ao ar livre. Irmãos, não tinha equipamento nenhum. Não tinha som, não tinha microfone. Eu não sei como. Mas a palavra de Deus era ouvida e proclamada. E o impacto foi tremendo. A partir daí foram 40 anos de ministério que sacudiu esse país. Para Wesley foi muito difícil. Quando ele chegou em Bristol, ele não admitia, assim como antes ele teve que ser liberto das orações segundo o livro anglicano, ele não admitia que o evangelho fosse pregado na rua. Mas ele prega para 3.000 pessoas. E daí por diante, ele começa a entender o que aconteceu lá no Pentecostes, quando Pedro pregou para 3.000 pessoas que se converteram, e depois 5.000 pessoas na rua também, no pórtico do templo, no pátio do templo. Esse é um grande momento na história da igreja, meus irmãos, em que o evangelho de Jesus Cristo vai ganhar uma amplitude muito maior. Ele passou a organizar os seus convertidos em sociedades. Ele sabia que não podia colocá-los para dentro da igreja anglicana, mas ele também não queria criar um grupo separado. Por isso ele criou uma sociedade. Em cada cidade havia uma sociedade metodista. E lá eles se encontravam para edificação, para encorajamento mútuo, mas sem competir com os cultos normais da igreja anglicana. Era dessa forma que Wesley sentia que deveria continuar o seu trabalho.
O irmão Wesley, ele viveu muito tempo. E a sua vida, eu vou citar aqui de uma biografia, foi uma vida muito produtiva, irmãos. Ele, ao contrário do irmão Fox, que a maior parte da vida caminhou a pé, e só quando idoso passou a andar a cavalo, Wesley sempre andou a cavalo, porque ele queria fazer o seu tempo render. Ele diz na sua biografia, que ele temia perder 5 minutos da sua vida, porque seriam 5 minutos lançados no inferno, que ele jamais poderia recuperar. Ele andou a cavalo em viagens, o equivalente a 250 mil milhas. Isso aí vai dar quase 400 mil quilômetros. Eu não tenho nem como dizer o que é isso. Não sei quanto é que é uma volta em torno da Terra, mas ele passou a vida andando a cavalo. Ele nos conta no seu diário que ele aprendeu a ler andando a cavalo, para aproveitar melhor o seu tempo. E sempre que ele parava para descansar, ele aproveitava para escrever cartas e esboçar os seus livros, preparar os seus sermões. Durante toda a sua vida, ele pregou 42 mil sermões. E escreveu 200 livros. Ele teve uma vida incansável. Essa milhagem toda nos mostra que ele, em média, durante todos os seus longos anos de vida, mais de 90, ele andou uma média de 20 milhas ou 30 quilômetros por dia. Teve dias que ele andava mais de 100 quilômetros. A rotina dele, aqui tem uma parte no seu diário em que ele coloca a sua rotina. Em 1787, quando ele tinha 84 anos, não é quando ele era jovem. Aí ele coloca assim: sábado, 4h30 da manhã, oração, depois sermão. 8 horas da manhã, chá, depois conversa, depois sermão. 2h30, almoço, depois conversa, depois sermão. 4h30, chá, depois conversa. Às 6, encontro na casa do Sr. Smith. Às 7, sermão. Às 8, janta. Depois conversa. Depois oração. 9h45 ele ia dormir. Essa era a rotina do irmão. Ele, aos 74 anos, tem um episódio em que ele fala, em 1777, ele tinha 74 anos, e ele andou 22 quilômetros a cavalo de uma cidade a outra. E lá chegando pregou um longo sermão. Ouvindo que um amigo estava doente, ele imediatamente, após o culto, cavalgou 70 quilômetros até uma outra cidade, aonde ele chegou às 4 da manhã, completando 92 quilômetros a cavalo em 24 horas. 92 quilômetros de carro é fácil, né, irmãos? A cavalo é outra coisa. Isso já era uma viagem longa, mas no dia seguinte ele retornou àquela cidade anterior e foi até uma outra cidade que ele alcançou na manhã, no entardecer. Isso fez com que em 48 horas ele andasse 230 quilômetros a cavalo. E 10 anos depois, quando ele já estava com 84 anos, ele superou isso. E num intervalo de 3 dias cavalgou 370 quilômetros com 84 anos. Então, esse era o caráter do nosso irmão. Ele consagrou a sua vida ao Senhor, sem reservas. Ele viveu somente para o Senhor. Qual é o segredo disso? Nós já vamos ver isso.
Esses 3 personagens que nós estamos vendo tinham estilos diferentes do seu ministério. Como nós já falamos, o irmão Whitefield era um pregador eloquente, apaixonado, dramático. Ele era um ator que no púlpito interpretava as mensagens para a sua audiência e cativava as pessoas. Já o John Wesley era diferente. Ele era claro, ele era lógico, e a sua pregação era basicamente exposição das Escrituras. Ele abria um texto da Bíblia e ele explicava com clareza aquele texto, né? No entanto, ambos cativaram multidões, levaram multidões ao Senhor e edificaram muitas vidas. Charles Wesley tinha um estilo diferente. Ele também pregava, mas a sua maior habilidade era outra. Charles Wesley foi um poeta e compositor. Ele compôs cerca de 6.000 hinos e cânticos. Ele acompanhava seu irmão muitas vezes com o ministério da música. Mas os hinos de Charles Wesley são peculiares. Seus hinos eram cristocêntricos. Eram centrados em Cristo, na sua pessoa e na sua obra. E para Charles Wesley, os cânticos, os hinos, eram apenas um outro meio de ensino. As doutrinas da Bíblia, os princípios da Bíblia são inseridos nos cânticos. A pessoa de Cristo é apresentada, a obra de Cristo é apresentada, os efeitos dessa obra, o ministério do Espírito Santo, eles são apresentados dentro dos hinos. Porque Charles Wesley entendia que os cânticos eram talvez um instrumento ainda mais poderoso para ensinar os irmãos as verdades da Escritura. Por isso ele compôs muitos hinos. Até hoje, muitos dos seus hinos são cantados. Que diferença, né, irmãos? Quanto louvor hoje em dia, supostamente louvor, nós temos na igreja, que é meramente para o deleite da nossa alma. Às vezes letras vazias, ritmos fortes, ou ritmos dramáticos para nos emocionar. Mas quanto de Cristo, quanto das Escrituras tem no que nós cantamos hoje em dia? Aqui nós vemos a importância do ministério de Charles Wesley. Existe um ensino que foi muito importante no ministério de John Wesley, que foi a doutrina da santificação pela fé. Quando Wesley teve a sua experiência com Deus, lá na rua Aldersgate, não foi uma experiência pequena. Ele realmente creu na obra de Cristo. Ele creu no novo nascimento. E por causa disso ele creu na santificação. Ele creu que a palavra de Deus nos diz que nós fomos justificados e também fomos santificados em Cristo Jesus. Isso está lá em 1 Coríntios 6,11. Mas fostes justificados, mas fostes santificados em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Essa doutrina da santificação foi uma adição ao que Lutero já havia resgatado quanto à justificação. Irmãos, é maravilhoso sabermos que nós somos justificados dos nossos pecados. E de fato nós somos. O Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados. E nós devemos dar glória a Deus por isso. Nós não devemos dar lugar à acusação do inimigo. O apóstolo João diz: filhinhos, rogo-vos que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Se nós pecarmos, nós temos aquele que nos justifica.
Essa é a nossa glória. Isso é o que cala a boca do acusador. Mas se nós ficamos só aqui, isso aconteceu em grande medida na sequência da reforma na Europa. Nós podemos nos tornar muito abertos ao pecado. Nós podemos fazer concessões ao pecado. Nós podemos dizer, muito bem, eu pequei, mas o Senhor me perdoa. Muito bem, eu pequei de novo, mas o Senhor me perdoa. Nós podemos tomar a justificação como uma coisa que é simplesmente um remédio para a nossa pecaminosidade. Wesley entendeu que nós, em Cristo, fomos justificados, mas também fomos santificados. Como diz Paulo. Ele sabia, pela sua própria experiência de conversão, que assim como nós precisamos de alguém que nos justifique, nós precisamos de alguém que nos santifique. Assim como nós não temos justiça em nós mesmos e precisamos encontrar justiça em alguém que nos justifique, nós também não temos santidade em nós mesmos e precisamos encontrar santidade em alguém que nos santifique. Esse alguém é o Senhor Jesus. Por isso, Wesley cria na perfeição cristã, na santidade total. Ele cria que nós podemos andar em perfeita santidade. Ele é bem claro em dizer que isso não significa perfeição sem pecado. Isso não significa que nós vamos ser guardados de tropeçar algumas vezes. Isso não significa que nós vamos nos tornar infalíveis, não. Mas que nós vamos gradualmente nos identificando com a pessoa do Senhor e nós vamos andando em uma santidade progressiva que vai nos fazendo identificar tudo o que não é dele, para que nós progressivamente vivamos somente nele. Como isso pode acontecer? A primeira coisa é que nós precisamos ver, irmãos, que a santidade não está em nós. Nós muitas vezes queremos ser santos, nós muitas vezes fazemos esforços para ser santos, porque nós temos vergonha de fazer certas coisas, porque quando nós perdemos a paciência, quando nós explodimos, depois nós vamos passar vergonha, porque os outros vão perceber. Muitas vezes o nosso desejo por santidade está muito contaminado com o nosso eu. E aí, por isso nós procuramos evitar as coisas ruins. Nós fazemos um esforço para não praticar o que é mal. Mas, irmãos, a santidade não está em nós. A santidade está nele. Só ele é santo. Só ele é puro. E a grande notícia é que ele veio morar no nosso coração. Ele não está fora de nós. Ele vive em nós. Foi isso que os Quakers ensinaram. Ele habita em nós. E por causa dessa habitação, nós podemos experimentar a santidade. Ele vivendo em nós, nos leva à santidade. A nossa comunhão com Ele nos leva a sermos santos. Por isso, irmão, irmã, se alguém aqui ainda tem se esforçado para ser santo, cesse com seus esforços. Mas não apenas cesse com seus esforços, mas se achegue a Ele.
Se achegue ao Senhor com sinceridade de coração. Abra o seu coração para o Senhor e peça para que Ele venha levá-lo a essa experiência de vida interior, que é santa. Ele vai mostrar as fontes da impureza, as fontes do pecado, mas Ele vai trazer graça, poder, vigor, para nós andarmos em novidade de vida. Por isso Wesley cria que com essa provisão, o Senhor Jesus, Ele deu a si mesmo, Ele veio viver em nós. E por causa disso, porque Ele vive em mim, eu posso andar em santidade. Quando Cristo vem morar em nós, Ele não vem morar em parte. Não é um pedaço de Cristo que vem habitar em nós. Ele vem por inteiro, meus irmãos. Claro que nós vamos recebê-lo plenamente, conhecê-lo plenamente, passo a passo, gradualmente. Ele é muito grande, mas Ele está inteiramente em nós, plenamente capaz de suprir todas as nossas necessidades, para que nós andemos em santidade. E se é isso que nós realmente desejamos, Ele vai nos levar a essa experiência. Eu agradeço ao Senhor porque o Espírito Santo é muito sábio, né? O Espírito de Cristo é muito sábio em dispor as coisas. Nosso irmão Luiz Fontes aqui falou antes sobre o perfeito amor como motivação do nosso viver. O irmão John Wesley, quando ele escreveu sobre santificação total, sobre a perfeição cristã, ele deixa algo muito claro. Olha o que ele diz, as palavras dele. Total santificação ou perfeição cristã não é nada mais e nada menos do que puro amor. O amor expele o pecado e governa tanto o coração como a vida de um filho de Deus. O que nos leva à santidade não é o nosso esforço, não é a nossa tentativa de matar o nosso eu, não é tudo aquilo que nós pudermos fazer para não pecar, mas é o nosso amor. Puro amor. Outra vez as palavras dele sobre a perfeição. O que é então a perfeição da qual o homem é capaz, enquanto ele habita num corpo de corrupção? É o andar de acordo com aquele mandamento: meu filho, dá-me o teu coração. Está lá em Provérbios. O Senhor nos chama para darmos o nosso coração para Ele, para darmos o nosso afeto, todas as nossas afeições, entregarmos tudo para Ele. Esse é o caminho da santidade. Ele prossegue dizendo: o caminho da perfeição é aquele mandamento: ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esta é a soma da perfeição cristã. E ela está comprimida em uma única palavra: amor. Irmãos, quando nós ouvimos isso, nós lembramos que o Senhor realmente nos diz lá em Marcos 12, 28, quando perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos, o principal, o Senhor Jesus responde: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O maior mandamento é amá-lo com tudo que nós pudermos amá-lo. Isso se trata de mobilizar, direcionar todos os nossos afetos para o Senhor. Nós não andamos em santidade, irmãos,
porque nós temos muitos amores. O Senhor pode até ser o nosso maior amor, sim, mas tem uma série de amores secundários que estão ali disputando alguns espaços do nosso coração. Isso nos faz dispersar as nossas energias e nós ficamos muito expostos a tentações e ao pecado. E aqui eu lembro que o irmão Luiz ministrou agora mesmo sobre a igreja de Éfeso. A conduta da igreja de Éfeso era absolutamente correta. Eles eram operosos, dedicados, cuidadosos. Procuravam entender o que era falso, os falsos apóstolos, e denunciavam o que era falso. Eram zelosos e praticantes de boas obras, mas haviam deixado o primeiro amor. Aquele amor mais excelente, como nosso irmão falou. Irmãos, fazer as coisas certas sem o primeiro amor é fazer as coisas erradas. Aquilo que está externamente correto, se não é movido pelo amor, não é mais correto. Não tem valor diante do Senhor. É madeira, feno e palha. Por isso, é muito importante nessa doutrina da santificação, de experimentar a santificação total, que nós façamos como a igreja de Éfeso. Retornemos e vejamos onde o primeiro amor foi deixado. Nos arrependamos e voltemos à prática das primeiras obras. Voltemos ao primeiro amor. Esse é o caminho da santidade, da santificação pela fé, movida pelo amor. Esse foi um ensino muito importante que o irmão John Wesley deixou a respeito da vida em santidade. Nós olhamos a sua carreira e nós pensamos que ele foi apenas um grande evangelista, que levou milhares, se não milhões, aos pés do Senhor. E realmente ele fez isso, junto com George Whitefield e Charles Wesley. Mas não apenas isso. Ele instruiu e edificou esses mesmos milhares no caminho da santificação, no caminho de viver em santidade pelo amor ao Senhor. Que esse amor nos constranja. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 de 2 Coríntios, eu já estou me encaminhando para concluir, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz, 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o constrangimento do amor de Deus que é trazido aos nossos corações. Quando nós vemos o amor do Senhor por nós, quando esse amor é revelado, nós somos constrangidos. Isso nos leva a consagrar as nossas vidas ao Senhor, a viver em santidade para Ele. Eu gostaria de terminar com um testemunho pessoal. O metodismo de John Wesley seguiu uma frase que ele dizia ao longo da sua vida: o mundo é a minha paróquia. Que mesmo em Poços de Caldas mais adiante ali tem um local de reuniões ali, igreja metodista, está escrito. Esses irmãos, em função da pregação de John Wesley, eles
adquiriram um zelo missionário. E eles se espalharam pelo mundo, pregando o Evangelho. E eu tive a ocasião de conhecer o Senhor numa congregação metodista. Eu não estou aqui fazendo promoção de uma determinada sessão, de um determinado grupo de cristãos, mas eu acho que isso nos ajuda a ver o legado desses irmãos. Os meus avós, por parte de mãe, viviam numa cidade lá do interior do Rio Grande do Sul, chamada Alegrete, perto da fronteira com a Argentina. No início do século XX, os missionários metodistas chegaram lá. E lá construíram um templo. E o Evangelho começou a ser pregado. Não havia grupo evangélico naquela cidade. Meu avô se converteu. Minha avó se converteu. A família toda se converteu. Meu pai veio de uma cidade vizinha chamada Uruguaiana, bem na fronteira com a Argentina. Os metodistas chegaram lá também, quando não haviam outros cristãos evangélicos lá. Lá estabeleceram um templo, lá estabeleceram um colégio. Meu pai foi estudar nesse colégio e ouviu a palavra de Deus. Meu pai e minha mãe se conheceram em Porto Alegre, já crentes. E ali nós recebemos o testemunho do Senhor. E, irmãos, nisso nós vemos como os frutos dessas vidas que se consagraram ao Senhor, eles se espalharam pelo mundo. E eles vieram a gerar muito fruto, muito além do que aqueles irmãos, quem sabe, pensaram. Pelo amor ao Senhor, pelo amor ao chamamento do Senhor, essas pessoas viram como prazer e alegria negar as suas vidas e viver inteiramente para Ele. Gastar o dia servindo ao Senhor. Que esses exemplos dos reformadores na Alemanha e na Suíça, dos Quakers na Inglaterra e dos metodistas também na Inglaterra, possa mover os nossos corações. O mesmo Deus que levantou esses irmãos, Ele hoje nos chama a participarmos dessa obra. Quem sabe desse último avivamento que Deus quer trazer antes que a noiva esteja completa e o nosso Senhor possa chamá-la para si. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças. Te bendizemos porque nós vemos o teu plano tão grande de amor. Tu conquistas as nossas vidas e nos chama para ti. Senhor, nós queremos olhar este mundo todo, assim como nosso irmão Wesley viu, como a nossa paróquia, o lugar onde nós vamos viver aquela vida que tu nos concedeste, o lugar onde aqueles dons e capacidades que tu deste vão ser postos por obra, para que produzam fruto para ti. Senhor, dá-nos ver que o grande privilégio da nossa vida, que o grande prazer do nosso viver é estar envolvido com a tua pessoa, com a tua obra, com o teu propósito eterno. Que possamos consagrar-nos, Senhor, completamente. Que não hajam amores disputando o nosso coração contigo, Senhor, mas que possamos entregar-nos completamente e experimentar a tua plenitude no nosso coração. Senhor, como nós te agradecemos por tão grande amor para conosco. Nós te bendizemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.